Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre um dos maiores poetas de língua inglesa do final do século XIX e começo do século XX, William Butler Yeats, que nasceu em Dublin, capital da Irlanda, em 1865 e faleceu em Menton, na França, em 1939, aos 74 anos de idade, e exatamente um ano antes da invasão da França pelo exército nazista. Sua poesia, desde a época da juventude, recebeu a influência do romantismo inglês, especialmente da poesia de Shelley, dos simbolistas franceses, como Baudelaire e Verlaine, e esteve associada a ideias religiosas e esotéricas. A Dirce está entrando agora. Pronto. Vamos dar continuidade. O poeta fez parte da Ordem Hermética da Aurora Dourada, da qual também participou Aleister Crowley. Interessou-se pelos livros de Eliphas Levi, como Dogma e Ritual da Alta Magia, e pela teosofia de Madame Blavatsky, que ele conheceu pessoalmente em Londres, onde ele viveu durante um período com a sua família. Fascinado pela espiritualidade da Índia, traduziu para o inglês os 10 principais Upanishads, textos de filosofia metafísica, que são suplementos dos Vedas. O mesmo interesse, aliás, seria compartilhado por T.S. Eliot, que cita mantras védicos em seu poema The Waste Land. Ao mesmo tempo que pesquisava o esoterismo oriental e ocidental, Yeats sentiu-se encantado pela tradição celta e pelo rico folclore da Irlanda, que soube utilizar em suas peças teatrais. Ele chegou, inclusive, a defender o uso do gaélico como idioma nacional, em lugar do inglês, numa atitude nacionalista, contrária à hegemonia britânica. A combinação temática de mística visionária e opinião política aproximam Yeats de William Blake, embora o poeta irlandês não compartilhasse a visão libertária radical de Blake, entusiasta da Revolução Francesa, e que saía pelas ruas de Londres usando uma boina vermelha, semelhante à dos jacobinos. Se fosse na década de 60, ele usaria uma boina à la Che Guevara. Yeats, ao contrário, foi um nacionalista conservador, que temia o socialismo do mesmo modo que não se adaptava plenamente à moderna sociedade burguesa, regida pelos valores de mercado. Nesse sentido, a comparação possível é com o seu amigo Ezra Pound, inclusive em seu flerte com movimentos de extrema-direita na Irlanda. O poeta chegou a escrever uma marcha para os camisas azuis irlandeses, versão local dos camisas negras da Itália, de Mussolini, e interessava-se por estudos de eugenia, visando a purificação da raça. Eu não conheço a letra dessa marcha que Yeats escreveu para os camisas azuis, mas provavelmente o texto era tão elaborado
que provavelmente eles não entenderam nada e preferiram não usar o texto de Yeats. Mais tarde, porém, recusou-se a visitar a Espanha e escreveu uma carta a Pablo Neruda, onde defendeu a República Espanhola e se manifestou contra o fascismo de Franco. Essa mudança de opinião, porém, não fez de Yeats um admirador da democracia ou da sociedade industrial. Ele permaneceu um conservador e, de certo modo, contrário à modernidade, assim como Rilke, Eliot, Valéry e Pessoa, seus contemporâneos. Talvez o exemplo mais contundente desses escritores que abraçaram uma utopia negativa, ou seja, de regresso à Idade Média, em vez de avanço em direção ao futuro, boa noite, Dirce, seja o escritor japonês Yukio Mishima. Eu espero dar uma aula sobre Mishima em alguma oportunidade. Mishima, quando jovem, era muito magro, tinha uma saúde frágil e foi recusado no serviço militar. E ele queria lutar na guerra, mas, para sua frustração, ele foi recusado. E ele vinha de uma família samurai. Então, não poder participar dessa guerra foi para ele um motivo de profunda vergonha. Já na maturidade, ele se dedica à musculação, às artes marciais, vai praticar karatê, kendo, e forma um grupo chamado Sociedade do Escudo, um grupo paramilitar que usava uniforme e, junto com seus discípulos, ele fazia treinamentos paramilitares usando bases do exército japonês, graças à sua amizade com alguns generais. Até que um dia ele resolve dar um golpe de Estado. Ele, junto com as suas forças, ele invade um quartel das Forças Armadas do Japão, em Tóquio, rende o comandante, vai até o setor de rádio e um dos seus discípulos usa o microfone para chamar os soldados até o pátio. Atenção, o comandante Mishima fará um pronunciamento. Aí os soldados, sem saber exatamente o que era aquilo, correm até o pátio, aí aparece o Mishima, com uma bandana na cabeça, com a bandeira do Japão, usando trajes militares, e faz um discurso contra a democracia burguesa, o capitalismo, a influência decadente do mundo ocidental, defende que se resgate os valores tradicionais do Japão, que se deve reverenciar o imperador. Enfim, faz todo um discurso que, em 1939, faria o maior sucesso. Mas, na década de 1970, aqueles soldados jovens estavam completamente ocidentalizados, estavam preocupados com as suas namoradas, em mascar chiclete, em ouvir música, em aproveitar o tempo livre, enfim, estavam um pouco se lixando para os valores tradicionais do Japão. E eles ficam ouvindo aquelas palavras de Mishima e caem na gargalhada. Eles acham que aquilo é uma comédia, que não pode ser sério aquilo que eles estão vendo. Aí Mishima percebe que o golpe de Estado não vai rolar e fala para a multidão: tá bem, eu vou mostrar para vocês o que é um samurai de verdade.
Aí ele senta, né, sobre os joelhos, né, na posição tradicional de seiza, abre, né, a camisa, usa a espada menor, né, a kodate, para rasgar o estômago em forma de X, enquanto um de seus discípulos, com uma kataná de verdade, decepa sua cabeça. Ele acreditava com esse exemplo, né, dramático, que ilustra aquela frase, né, do Yamamoto: o caminho do samurai é o caminho da morte. Ele iria comover os soldados e fazer com que eles repensassem sobre as suas origens, né? Por que eu citei o exemplo de Mishima? Porque esse tipo de utopia negativa estava na cabeça de Fernando Pessoa, quando escreveu Mensagem, quando escreveu Defesa e Justificativa da Ditadura Militar em Portugal, na cabeça de T.S. Eliot, né, quando ele adere ao anglicanismo, né, assume a nacionalidade britânica, e mesmo antes disso, há várias passagens até antissemitas, né, em seus poemas. Ezra Pound, Não Precisamos Dizer Nada, e vários outros escritores, né? Rilke, que também flertou com o fascismo, Valéry, que foi um conservador que nunca flertou com o fascismo, mas também não via a modernidade com muitos bons olhos. Então, essa é uma cultura que prevaleceu entre alguns poetas, escritores, né, intelectuais, da primeira metade do século XX e até um pouco depois, como é o caso de Mishima. Bom, vamos voltar a Yeats. Após formar-se pela Escola Metropolitana de Arte, Yeats conheceu Maud Gonne, atriz feminista e militante do movimento nacionalista irlandês, que procurou o poeta após ler o seu poema Ilha das Estátuas. 2 anos depois de se conhecerem, o poeta pediu em casamento, recebendo uma resposta negativa. Em anos posteriores, Yeats apresentou por mais 3 vezes o pedido de casamento, sendo rejeitado em todas elas. A relação entre eles nunca foi tranquila, pois Maud Gonne defendia a violência revolucionária contra o domínio inglês na Irlanda, diferente do poeta, que preferiu dedicar-se exclusivamente à literatura. O resultado desse afastamento entre os dois é o poema Nova Troia, assim traduzido por Péricles Eugênio da Silva Ramos. Por que hei de a censurar por ter me enchido os dias de miséria, ou por ter, em horas não distantes, ensinado a violência a homens ignorantes, ou lançado as pequenas ruas contra as grandes? Tivessem a bravura igual à aspiração, como traria ela paz com sua mente, que a nobreza fez simples, simples como fogo, com uma beleza de arco tenso, uma versão que não é natural em tempo como o nosso, por isolada e alta e austera e singular. Que poderia ela ter feito, sendo o que é? Havia nova Troia para ela queimar? Este poema, escrito em 1908, é construído sem divisão estrófica, embora o tradutor tenha distribuído os versos em 3 quartetos, com métrica de 12 sílabas e as rimas alternadas. Além da analogia entre a beleza de sua musa e a de Helena de Troia,
que motivou a guerra entre gregos e troianos, o poeta utiliza aqui recursos como a prosopopeia, atribuindo as ruas características humanas, como se as ruas pequenas fossem o proletariado e as ruas grandes fossem a burguesia e a nobreza. E também a hipérbole, na comparação entre o seu amor não correspondido e a guerra cantada por Homero na Ilíada. Esse exagero retórico nos faz lembrar de Mayakovsky, que na carta a Tatiana Yakovleva escreve: um dia, no entanto, irei tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris, fazendo um paralelo entre a conquista amorosa da bailarina russa com a tomada da capital francesa por operários e camponeses. Em 1903, Yeats perde as esperanças de casar-se com sua musa e viaja para os Estados Unidos, onde realiza uma série de conferências. De volta à Irlanda, é um dos fundadores do grupo Renascimento Literário Irlandês, ou Renascimento Celta, que influencia suas peças de teatro de temática folclórica. Os escritores ligados a esse movimento, entusiasmados pela redescoberta de antigas sagas irlandesas, bem como da poesia lírica de Ossian, escrevem peças e poemas utilizando o gaélico como língua literária. Uma das principais realizações do movimento foi a fundação do Teatro Literário Irlandês, que, no entanto, sobreviveu por apenas 2 anos, sendo sucedido pela Sociedade do Teatro Nacional Irlandês. 2 peças teatrais de Yeats foram encenadas nessa casa, e o poeta manteve sua atividade dramática até o final da vida, como dramaturgo, diretor e divulgador, recebendo o Prêmio Nobel de Literatura por sua obra dedicada ao teatro, embora hoje seja mais reconhecido por sua poesia lírica. Em seus primeiros livros publicados, Yeats recusou o verso livre e manteve a versificação e as formas poéticas tradicionais, ainda que alternando as medidas métricas e inovando no uso de rimas. Sua linguagem poética, com forte influência romântica e simbolista, caracterizava-se pelo uso da metáfora, pelo tom solene, subjetivo e por muitas referências filosóficas, religiosas e mitológicas. Em 1913, Yeats conheceu o jovem poeta norte-americano Ezra Pound, que viajou até Londres com a intenção de conhecer Yeats, que ele considerava o único poeta merecedor de um estudo sério. A partir dessa data, até 1916, os 2 poetas passaram temporadas de férias numa casa de campo na floresta de Ashdown, e Pound tornou-se secretário de Yeats. A amizade entre os 2 logo transformou-se em influência do poeta mais jovem sobre o mais velho. Pound preparou uma publicação de versos de Yeats na revista Poetry, com alterações feitas por ele, não autorizadas por Yeats, que, assim como Eliot,
acabou aceitando a revisão crítica do amigo. Não é qualquer coisa alguém resolver revisar e corrigir versos de T.S. Eliot e de Yeats, né? Precisa ser um Ezra Pound para ter essa arrogância. Arrogância certeira. Foi por meio de Pound que Yeats conheceu o teatro no japonês, que tanto influenciou as suas próprias peças de temática celta. A poesia lírica do irlandês, por sua vez, abandonou a dicção poética convencional e tornou-se mais austera, substantiva, precisa e objetiva, incorporando a ironia e a linguagem coloquial, derivadas da leitura de Jules Laforgue e Tristan Corbière, embora seu pensamento continuasse profundamente antimoderno, assim como o de Pound. Um bom exemplo da nova dicção de Yeats é o poema A Torre, que leremos agora. Para quem tem o livro do Augusto, A Poética da Recusa, vamos até a página 197. A Torre. O que farei com esta absurdidade? Essa caricatura, coração? Decrepitude atada à minha idade, como a cauda de um cão? Jamais terei sentido tão grande, tão apaixonada, tão incrível a fantasia. Nem houve olho e ouvido que mais quisessem o impossível. Não, nem quando menino, com inseto e anzol, ou mais humilde verme, no alto de Ben Bulben, eu tinha a desfrutar todo um dia de sol. Devo mandar as favas, minha musa, ter Platão ou Plotino por amigo, até que a fantasia, olho e ouvido cedam a mente e virem escalpelo da ideia abstrata, ou ser escarnecido por uma lata presa ao tornozelo. 2. Passo pelas muralhas e reconto os alicerces de uma casa e o ponto onde a árvore, como um dedo sujo, sai do chão, e solto a imaginação. À luz do dia declinante, apelo às memórias e retinas de antigas árvores ou ruínas que eu gostaria de inquirir a todas elas. Atrás do monte, Mrs. French viveu, e um dia todos os castiçais e candeias que havia a iluminar o mogno escuro e o vinho. Um servidor que se fazia de adivinho dos caprichos da dama do condado, com as tesouras do jardim, cortou as orelhas de um granjeiro ousado e as trouxe em prato recoberto como broas. Na juventude ouvi, mais de uma vez, a canção sobre uma bela camponesa que vivia num áspero recanto. Louvaram sua tese e seu encanto, lembrando que quando ela aparecia, ébrios da própria fantasia, os granjeiros juntavam-se na praça, tanto a canção gabava a sua graça. Alguns, enlouquecidos com o canto, ou com os brindes que a louvavam tanto, ergueram-se da mesa, decididos a testar a miragem e os sentidos. Mas um trocou a lua da poesia pela luz veraz do dia. A música mexeu com o seu prumo,
no pântano de Cluny, se foi, sem rumo. Estranho, esta canção a fez um cego, mas, quanto mais eu penso, mais eu nego que seja estranho. A tragédia, considero, teve início com outro cego, Homero, e Helena, que traiu a nós, viventes. Ah, que da luz de sol e lua, um único raio flua, pois se eu vencer, farei mentes dementes. E eu mesmo criei Ranharan, e o carreguei, bêbado ou não, pela manhã, de um dos muitos chalés da vizinhança. Às ordens de um ancião, como criança, trombou, tombou, tateou, para cá, para lá, joelhos rotos por compensação, e o horrível esplendor de uma paixão. Coisas que imaginei há 20 anos já. A turma carteava num canteiro, e quando foi a vez do trapaceiro, ele tratou as cartas com tal arte que fez das suas um carteado à parte. Cães de caça tomaram o lugar das cartas, e uma foi a lebre. Ranharan, em sua febre, seguiu-lhe o ladrilho até chegar. Até onde chegou, não sei, já basta. Devo lembrar alguém de alma tão gasta que nem a orelha do inimigo exposta, nem a canção faria mais disposta, uma figura que virou legenda e a qual não sobrou um só vizinho para contar-lhe as pedras do caminho, proprietário falido da vivenda. Antes da perdição, por muitos anos, guerreiros rudes, boas couraçadas, mãos de ferro, subiram as escadas estreitas, e alguns deles que os arcanos da memória preservam imortais, com altos gritos, vista acesa, vêm nos roubar o sono e a paz, e os seus dados ressoam sobre a mesa. Invoco a todos, venha toda a gente, o velho desmontado ou indigente, o cego e errante arauto da beleza, Ranharan, que um jogral tomou por presa, pelos campos sem Deus, e essa mulher que orelhas mais que ouvidos quer, o afogado de amor por uma loa, das musas más na lama da lagoa. Os velhos, ricos, pobres, homens ou mulheres, que andaram por aqui, passaram por esta porta, em público ou privado, acaso debateram, como eu, contra a velhice, agora? Mas encontrei uma resposta nesse clã, tão impaciente para ir embora. Pois vão, mas deixem-me Ranharan, que eu necessito de sua múltipla memória. Velho fauno, um amor em cada esquina, extrai de tua mente toda a mina, tudo o que no sepulcro descobriste, pois sabes computar cada loucura, cada cega imersão, cada imprevisto sonho de ser, que um suave olhar atrai, ou um toque ou um ai, ao labirinto de outra criatura. Acaso a fantasia compelida, a mulher ganha ou a mulher perdida? Se a que perdeste admite o teu esbulho, por mera covardia ou por orgulho, pseudoconsciência ou sutileza vaga, refugiste de um grande labirinto, e se a memória volve, o sol é extinto por um eclipse e o dia já se apaga. 3. É tempo do meu testamento. Eu lego aos que ficam de pé e vão contra a corrente até o alto da fonte, e cedo lançam o anzol, sem medo, da pedra gotejante. Lego o orgulho que carrego, o orgulho dos que não têm fé na causa ou no Estado,
nem nos tiranos que escarravam, nem nos escravos escarrados. De gente como os Burke e Grayton, que dá recusando a recusa, orgulho como da manhã, quando a luz jorra profusa, ou da cornucópia cheia, ou da chuva que aflora, quando o rio é só areia. Ou o do cisne, na hora em que ele fixa o olhar num reflexo da aurora, escolhendo um recanto do lago para alçar o seu último canto. Meu credo aqui proclamo, eu zombo de Plotino, e a Platão eu exclamo. Morte e vida eram nada, até o homem fazê-las e lhes dar um destino, com as armas e a carga de sua alma amarga. Sim, sol e lua e estrelas, proclamo sem receio que, mortos, vamos retornar para criar o devaneio de um paraíso translunar. Eu preparei a minha meta com a culta arte italiana, pedras da Grécia soberana, imagens de poeta, palavras de mulher, amor e desengano, tudo o que o homem quer para o seu sobre-humano, sonho, espelho de ser. No oco do tronco, as gralhas gritam, juntando a rama, galho após galho empilham a ave-mãe com carinho, ali fará sua cama para aquecer o ninho. Eu lego o orgulho e a fé aos que ficam de pé, galgam a alto do monte para lançar o anzol na linha do horizonte. Desse metal fui feito até ser alquebrado por este ofício estreito. Preparo a alma agora, voltando-a ao estudo, numa douta demora, até o fim de tudo. Sangue que deteriora, desgaste da memória, estancamento mudo, ou, ainda pior, a morte dos que outrora foram grandes do olhar, que fez sustar o alento como as nuvens no ar, quando o sol cai e um lento grito de ave ressoa na sombra que se escoa. Muito bem. Este poema longo, dividido em 3 partes, em métrica de 5 e 10 sílabas, é assim analisado por Augusto de Campos. Página 176, né, para quem tiver o livro. O poema A Torre identifica exatamente essa fusão de concreto e abstrato, já no plano da imagem-tema, pois a torre do poema é tanto alegórica quanto real. De fato, o próprio local em que ele redigiu o seu texto. Podemos pensar no arcano A Torre do Tarô, que remete à Torre de Babilônia, né, a queda dos homens, né, a queda da humanidade, por causa de seu orgulho, de sua prepotência, entre outros sentidos. Continua Augusto. Em 1917, pouco antes de casar-se, Yeats adquiriu a velha Torre Normanda, da aldeia de Bailey, próxima da cidade de Gort e de Park Cool, a mansão de Lady Gregory, no condado de Galway. Reformou-a e passou a usá-la como residência de verão, de 1919 a 1929. Muitos dos seus poemas da última fase foram escritos ali. Escreve Yeats: agrada-me pensar neste edifício como no símbolo permanente da minha obra, facilmente visível por quem quer que passe a alguma distância. As alusões do poema estão todas referenciadas ao local, conforme as notas do próprio Yeats. Abre aspas, né, agora uma citação do poeta irlandês.
As pessoas mencionadas se associam pela lenda, história e tradição à região de Tur Bailey, ou do Castelo de Bailey, onde o poema foi escrito. Mrs. French viveu em Peterswell, no século XVIII, e era aparentada a Sir Jonah Barrington, que descreveu o episódio das orelhas e o problema que dele decorreu. A beldade do campo e o poeta cego são Mary Haynes e Raftery, e o episódio do homem afogado no pântano de Cluny é narrado no meu livro Crepúsculo Céltico. A perseguição de Hanharan à lebre e aos sabujos fantasmas foi tirada das minhas Stories of Head Hanharan. Os espectros foram vistos jogando os dados naquele que é agora o meu quarto de dormir. E o velho falido viveu há cerca de 100 anos. Segundo uma lenda, ele só podia deixar o castelo aos domingos, por causa dos credores. E, segundo outra, se escondia na passagem secreta. Voltando ao texto de Augusto. Ben Bulben é uma montanha ao norte da cidade de Sligo, onde Yeats passava temporadas na infância. Burke e Greyton são personagens reais, que aqui comparecem como doadores, exemplares protagonistas da história irlandesa. Edmund Burke, autor de ensaios políticos e filosóficos. Henry Greyton, figura de relevo na luta pela emancipação de seu país. Mesmo as referências aos fatos históricos ou lendários resultam em imagens diretas e grotescas, como a do afogado por engano na lama, ou a das orelhas em bandeja, que relembra a passagem do canto 4 de Pound, em que o coração do trovador Cabestan é dado a comer à sua amante pelo marido, abre aspas. O coração de Cabestan no prato, nada mudará esse gosto, fecha aspas. Em A Torre, Yeats aborda um tema que se tornou muito caro a ele nos últimos tempos. Focaliza-o também em diversa pauta nos poemas de Bizâncio, entre outros textos. O da velhice e o da decadência, na amorosa expectativa da morte. O tema é tratado aqui de maneira ainda mais explícita e realista, e trazido das paragens da alusão e da metáfora para o duro chão da vida, constituindo uma espécie de testamento do poeta. Dividido em 3 partes, o poema tem uma introdução, em que Yeats expõe o seu inconformismo com a degenerescência da idade. A seguir, numa série de estrofes de 8 linhas, evoca os fantasmas da torre, para inquirir sobre as perplexidades que o atormentam. No terceiro segmento, feito de ritmos breves e sincopados, rememora o vigor da juventude. Bom, na leitura de Augusto, esse poema se refere à decadência do próprio poeta, né? A sua velhice e proximidade da morte. Mas nós podemos fazer uma outra leitura alegórica, né? Valendo-nos da carta do tarô, lembrando que Yeats foi um estudioso do tarô, e da lenda da Torre de Babel. Podemos considerar que ele não está pensando apenas em sua velhice, decadência e morte, mas na decadência da própria civilização e da humanidade. Recordando a lenda da Torre de Babel, o rei, se não me engano, Nabucodonosor, manda construir uma torre, porque ele espera que essa torre chegue até o céu, para que os seres humanos possam se igualar a Deus. Deus não gosta muito dessa história
e faz com que cada um dos operários que trabalham na torre fale um idioma diferente. Desse modo, ninguém consegue se entender e as obras ficam paralisadas. É um modo de Deus mostrar, é um modo que Deus encontrou para mostrar a limitação dos seres humanos. E também uma alegoria para a diversidade das línguas. Sendo Yeats alguém profundamente conservador e pessimista, e temendo mais do que tudo o avanço da Revolução Russa, né, pela Europa, esse poema pode ser visto também como uma alegoria anticomunista, como o medo expresso por ele do fim de um determinado momento da civilização europeia e o início de um outro momento que para ele seria a decadência. Yeats volta ao tema da velhice várias vezes, como Augusto menciona. Por exemplo, no poema Navegando para Bizâncio, que vamos ler agora. Esse poema é mais breve. Primeira parte. Aquela não é terra para velhos. Gente jovem, de braços dados, pássaros nas ramas, gerações de mortais, cantando alegremente. Salmão no salto, atum no mar, brilho de escamas, peixe, ave ou carne, glorificam ao sol quente. Tudo o que nasce e morre, sêmen ou semente, ao som da música sensual, o mundo esquece as obras do intelecto, que nunca envelhece. 2. Um homem velho é apenas uma ninharia, trapos numa bengala à espera do final, a menos que a alma aplauda, cante e ainda ria sobre os farrapos do seu hálito mortal. Nem a escola de canto, ali que não estude, monumentos de sua própria magnitude. Por isso eu vim, vencendo as ondas e a distância, em busca da cidade santa de Bizâncio. 3. Ó sábios, junto a Deus, sob o fogo sagrado, como se num mosaico de ouro a resplender, venham do fogo santo em giro espiralado e tornem-se mestres cantores do meu ser. Rompam meu coração que a febre faz doente, e acorrentado a um mísero animal morrente, já não sabe o que é. Arranquem-me da idade para o lavor sem fim da longa eternidade. 4. Livre da natureza, não hei de assumir conformação de coisa alguma natural, mas aqui o ourives grego soube urdir de ouro forjado e esmalte de ouro em tramas, para acordar do ócio o sono imperial. Ou cantarei aos nobres de Bizâncio e às damas, pousado em ramo de ouro, como um pássaro, o que passou e passará e sempre passa. Muito bem. Este poema, que faz referência à cidade de Bizâncio, fundada no ano de 657 a.C., por colonos gregos, na costa ocidental do Estreito de Bósforo, na atual Turquia, é um lamento da velhice e proximidade da morte. E, ao mesmo tempo, a expressão de um desejo de fuga para outra realidade paradisíaca, que o autor identifica com a antiga cidade de Bizâncio, convertida no poema a uma categoria similar à de Pasárgada, no poema de Manuel Bandeira. Na primeira estrofe, o poeta joga com as oposições entre o tempo presente e a história passada, a juventude e a velhice, a memória e o esquecimento,
a fantasia e a realidade, a vida e a morte. Na segunda estrofe, faz o lamento de sua idade e projeta a fantasia da viagem a Bizâncio. Na terceira estrofe, faz uma prece aos sábios de Bizâncio, para que rompam meu coração, que a febre faz doente. Arranquem-me da idade para o lavor sem fim da eternidade. Na quarta estrofe, por fim, imagina-se transformado, livre de seu corpo mortal, livre da natureza, forjado em ouro, mudado em pássaro ou convertido em cantor da corte. Sobre este poema, escreve o poeta e tradutor Péricles Eugênio da Silva Ramos. Yeats dizia simbolizar sua procura de vida espiritual com uma viagem a Bizâncio, que surge aqui, se toma como certa a alusão ao imperador Teófilo no fim do primeiro milênio. Viu ele de mosaicos bizantinos em Ravenna, em 1907, e na Sicília, em Monreale, e na Capela Palatina de Palermo, em 1924, bem como Cristo Pantocrator em Cefalu. O poema foi escrito no outono de 1926 e estampado em The Tower, a torre, que saiu 2 anos depois. Segundo MacNeice, Saindo para Bizâncio, o poeta exprime o desejo de renunciar à música sensual do mundo que o cerca, substituindo-a por Bizâncio, que representa um mundo de formas platônicas, isenta do fluxo do vir a ser. Um mundo que, sendo o do artista contemplativo, é, na verdade, mais de Schopenhauer que de Platão. A eternidade significa o artifício da eternidade. E Yeats está ainda, embora relutantemente, assegurando a supremacia da arte, tendo a arte, como sempre, para ele, uma sanção sobrenatural. Explica MacNeice também que Bizâncio é um mundo onde o azul é sempre azul, ao contrário do mundo físico, onde um objeto azul muda com cada alteração. E mais adiante esclarece a relação que Yeats estabelece entre artifício e eternidade. O poeta expressa o desejo de ir cantando como um pássaro de ouro, isto é, de ser uma obra de arte, produzindo obras de arte, e assim ser imortal. Muito bem. O que lembra um haiku de Basho, em que ele também expressava o desejo de se transformar em uma obra de arte. Para finalizarmos, vamos ler mais alguns poemas breves. Na tradução de Augusto, Leda e o Cisne, na página 185. Um baque surdo. A asa enorme ainda se abate sobre a moça que treme. Em suas coxas, o peso da palma escura acariciante. O bico preso à nuca, contra o peito se debate. Como podem os pobres dedos sem vigor negar a glória e a pluma às coxas que se vão, abrindo e como, entregue a tão branco furor, não sentir o pulsar do estranho coração? Um frêmito nos rins haverá de engendrar os muros em ruína,
à torre, o teto arder, e Agamenon morrendo, ela tão sem defesa, violentada pelo bruto sangue do ar, se impregnaria de tal força e tal saber, antes que o bico inerte abandonasse a presa. Esse é um quarteto, né, em decassílabos, com as rimas divididas em AB, AB e CDE, CDE, né, nos tercetos. É um poema extremamente descritivo, poderíamos dizer cinematográfico, ou mesmo de um erotismo próximo a uma zoofilia, né? Em que ele retrata o amor entre Leda e o cisne. No livro As Metamorfoses, de Ovídio, ele conta as várias aparições de Zeus e outros deuses, metamorfoseados, né, em animais ou em elementos da natureza. E Zeus, por algum motivo, gostava de seduzir as mulheres humanas, transformando-se, ora em cisne, ora em chuva de ouro, como aconteceu na sedução de Semele. Zeus, transformado em chuva de ouro, conseguiu penetrar pelas grades da torre onde a moça foi aprisionada por seu pai, e desse modo ele conseguiu fecundá-la. Muito bem. Vamos ler agora alguns poemas traduzidos pelo Péricles. Na página 55, a ilha do lago de Insfri. Vou levantar-me agora, vou para Insfri. Ramos e barro, uma choupana lá farei. 9 filas de fava e uma colmeia. Ali, numa clareira, a soar de abelhas viverei. Lá terei certa paz, que a paz goteja devagar, cai dos véus da manhã, aonde o grilo trila. Luz fraca à meia-noite, o meio-dia, púrpura, rutila. De asas o pinta-roxo, as tardes vêm povoar. Vou levantar-me e irei, pois ouço noite e dia, a água do lago dar nas margens suavemente. Enquanto piso estrada ou lagem alvadia, ouço-a no coração profundamente. Na página 61, os velhos admirando-se na água. Ouvi os velhos, velhos murmurando. Tudo se altera e um por um vamos passando. Tinham mãos como garras e seus joelhos eram torcidos como os espinheiros velhos junto da água. Ouvi os velhos, velhos murmurando. Tudo que é belo foge, deslizando como as águas. Esse poema, embora mais simples, é um dos que eu considero mais interessantes de Yeats, pelo fato de ele conseguir condensar imagens fortes, né, quase expressionistas, em poucas linhas. Esse poema lembra, inclusive, alguns poemas breves de Bertolt Brecht. Um casaco, na página 71. Fiz um casaco de meu canto. Esse verso lembra muito Mayakovsky, né? Fiz um casaco de meu canto e recobri-o com bordados de velhos mitos retirados. Pescoço aos pés, forrava tanto, porém os tolos, dando um jeito, usaram roupa festiva no mundo qual se houvessem feito. Seja meu canto assim vestido, porquanto há mais iniciativa em caminhar despido. Muito bem, estes são os poemas que eu separei, né, para a aula de hoje. Sempre me chama atenção, na poesia de Yeats, a dimensão logopaica. Antes do um casaco,
Como assim? Deixa eu voltar ao arquivo, um minutinho só. Antes do casaco, eu li o poema Os Velhos Admirando-se na Água, né, na página 61, né, do livro do Péricles. Uma coisa que sempre chama a minha atenção quando eu releio Yeats é a sua dimensão logopaica. É possível fazer um estudo da musicalidade na poesia de Yeats, que é extremamente rica, pelo uso das paronomásias, das assonâncias, das aliterações, o jogo inteligente das rimas, a escolha do vocabulário. E Yeats tinha uma sensibilidade musical afinadíssima. Por outro lado, a dimensão plástica também ganha contornos quase cinematográficos, como no poema sobre Leda e o Cisne. Então, a fanopeia está presente, sim, e muito. No entanto, na minha leitura, é a logopeia, né? A dança do intelecto entre as palavras, que predomina em todos os poemas de Yeats. Mesmo havendo uma musicalidade rica, havendo uma plasticidade rica, mas na minha leitura é o pensamento a categoria mais forte, né, nessa poesia, que é uma reflexão existencial, é uma reflexão religiosa, filosófica, metafísica e também política, de alguém que já na velhice, às vésperas da morte, estava preocupado não só com a sua própria extinção e as dúvidas sobre a sobrevivência ou não da alma, caso ela exista, mas também alguém muito preocupado com o destino da civilização, ou pelo menos aquilo que ele considerava e valorizava como civilização, ou seja, a cultura europeia, eurocêntrica, que ele via ameaçada, por um lado, pela dinâmica própria do capitalismo e, por outro lado, pelo avanço do socialismo. O poema da Torre, em particular, eu acredito que é o grande poema de Yeats, justamente por ele trazer, de um modo muito enfático, essa dupla preocupação com a sua própria extinção e com a extinção da civilização europeia. A Torre, alguns críticos podem discordar de mim, mas eu acredito que é um dos grandes poemas da língua inglesa do século XX, ao lado de The Wasteland, do T.S. Eliot, e dos cantos de Ezra Pound. Perguntas, comentários?